Meus amigos, e Dona Beija não cansa nunca de nos surpreender, e essa segunda semana a novela mostrou de fato a que veio. Sejam bem-vindos à Chácara do Jatobá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues. Hoje vamos falar dessa segunda metade aí de Dona Beija, os capítulos 6 ao 10. Claro, fazer um resumão compilado aqui do que aconteceu nesses capítulos. É claro que eu não vou falar exatamente tudo o que aconteceu. Antes de mais nada, eu quero fazer um adendo aqui, que eu tô recebendo os capítulos antecipados da HBO Max e por conta disso eu tô postando o vídeo um pouquinho antes, talvez no dia mesmo, de ir ao ar os capítulos, porque eu não posso postar um dia antes por conta de embargo e tal. Então eu ainda tô testando quais são os horários melhores para eu poder postar os vídeos de Dona Beija. Então eu vou até deixar uma enquete, talvez na minha comunidade, ou então aqui nos comentários, e vocês me falam qual seria o melhor horário para eu postar os vídeos de Dona Beija, beleza? Bom, a primeira semana já tinha sido muito boa, eu gostei muito dos primeiros capítulos, dos primeiros 5 capítulos. Só que agora, esses novos 5, dos capítulos 6 ao 10, a gente viu que a Beija, de fato, agora, ela se tornou a Dona Beija. Era algo que eu tinha comentado no meu vídeo passado, de que eu estava muito ansioso para ver como seria essa transformação dela de uma moça simples, de uma moça sofrida, para esta mulher. Essa mulher poderosa, essa mulher perigosa, e de fato a gente viu que ela se tornou. O que eu achei até um pouco rápido. Eu achava que ia demorar um pouquinho para ela de fato se tornar a Dona Beija. Eu achei que foi até rápido, mas não estou reclamando. Na verdade, eu acho que as minhas reclamações estão em alguns núcleos secundários ali, que aparece pouco, depois vaza, aparece mais um pouco, depois vaza. Então tem um entra e sai muito grande ali, principalmente nos capítulos 6 e 7. Mas enfim, a Beija, ela havia conversado com o Antônio tinha pegado ela deitada com outro cara lá e tal, e o Antônio não queria mais perdoar ela de jeito nenhum e decidiu de fato se casar com a Angélica. A Beija apareceu ali no casamento, fazendo o maior escândalo, dizendo que eu duvido que você conte a verdade e tal, então você vai se casar com ela, mas você ficou comigo lá não sei aonde. E cara, e foi aquela verdadeira torta de climão, como você já sabe. Então finalmente a Beija inaugurou a sua chácara, a Chácara do Jatobá. E essa chácara funciona de fato como um prostíbulo, um bordel, algo que realmente atraia os homens para ela poder ganhar dinheiro. No começo, ela estava se auto-leiloando para que os homens doassem quantias milionárias para poder ter uma noite de prazer com ela. Então, uns davam 100 mil, outros 150 mil, 200 mil, 500 mil. No começo estava funcionando dessa forma. Só que depois, vendo a situação e vendo que talvez a Beija não queria ficar com qualquer um, ela começou a mudar a sua proposta. Ela pensou, olha, a partir de agora eu é que vou escolher o homem com quem eu vou me deitar. Então, obviamente, tava um monte de homem ali sedento e tal, e o próprio Antônio ia nessa chácara para poder, sei lá, de alguma forma oferecer alguma quantia, só que a Beija não escolheu ele nenhuma vez. Então, isso é que eu achei extraordinário, porque eu jurava que a Beija iria escolher ele, sei lá, talvez por alguma vingança, ou talvez apenas para ter uma conversa em particular com ele, e não, ela não chamou ele. E isso o deixou ainda mais indignado, ainda mais frustrado, porque no fundo ele ainda ama ela, certo? Ela também ainda ama ele, só que ela meio que desligou a humanidade. Ela tá cagando, não tá nem aí pra ninguém, entendeu? Então, ela começou a fazer isso, começou a selecionar os homens com quem ela quer ficar. Ah, eu escolho você, isso e aquilo. E foi essa confusão. E agora eu preciso falar de um outro personagem que se destacou muito, mas muito nessa segunda parte, que é o Fortunato. O Fortunato é um jovem muito fiel, assim, aos serviços da Beija. Ele se transforma num grande amigo ali para ela. E com o tempo a gente vai percebendo de que o Fortunato é diferente. Só que até então, quando eu via essa diferença dele, quando a Beija conversava com ele sobre relacionamento, sobre outras mulheres,
ah, você precisa ter coragem. Aliás, ele fala que não tem coragem de chegar numa mulher, e ela fala, não, mas olha, se você gosta de alguém, chega nela e tal. Só que até então, eu estava inocentemente pensando que ele estava interessado nela, o que é natural, né? Todos os homens ali arriados, os 4 pneus até os step pela Beija. Mas não foi isso que aconteceu. Acontece que o Fortunato, ele é gay. E como ele cresceu num ambiente extremamente conservador, ultraconservador, onde a homossexualidade é considerada um pecado mortal, um crime, algo que é totalmente inconcebível naquela época, ele se reprimiu. Ele começou a se reprimir e a gente percebeu isso no momento que o Valdo estava sem camisa ali e ele viu 30 segundos de Valdo sem camisa e o gay Penny que atacou ali na hora. Então ele ia, orava, rezava, Senhor, me perdoe pelo meu pecado, se confessava com o padre, porque isso que eu sinto não é normal, Deus nunca vai me perdoar. E, gente, isso é uma coisa muito real. É muito real. Imagine para aquela época. Se hoje, 2026, acontece esse tipo de coisa, imagine naquela época. Porque quando você cresce, você que é homossexual, você cresce em um ambiente conservador, em um ambiente condenatório contra homossexuais. O sentimento que você vai ter é justamente esse. É o sentimento que você é errado, é o sentimento que você é uma falha na Matrix, é o sentimento que você é um produto que não deu certo, entendeu? É uma criação de Deus que deu muito errado. Então, é normal sim. Eu já me senti assim, outras pessoas já se sentiram assim. Então, eu senti a dor ali do Fortunato, porque naquela época era muito mais escancarada. Agora fica aquela dúvida se o Valdo, ele também é um gay enrustido ou não, ou é apenas um hétero top brutão e apenas o Fortunato que vai nutrir esse sentimento por ele. Tô muito curioso para saber o que vai acontecer, mas é uma coisa que realmente acontece. O Fortunato, ele vendo que aquele sentimento estava consumindo ele por dentro e ele não podia confessar para ninguém, então a Beija chegou ali na cozinha e pegou ele chorando, vendo ele naquela situação. E ela falando, olha Fortunato, você pode falar qualquer coisa para mim, você não precisa guardar isso para você, você não precisa ficar sofrendo sozinho. E ele fala que eu que sou o próprio sofrimento, o maior erro está em mim, não é nem o que eu faço, eu sou o erro. E uma coisa que eu achei interessante é que ele não precisou verbalizar para Beija o que ele sente. Ah, que eu gosto de outros homens e tal. Talvez porque naquela época não existia uma expressão específica. Eu acho que, eu não sei, eu acredito que naquela época não se falava gay, eu acho que falava sodomita, mas ele não usou essa palavra, certo? Então, quando ele tava daquele jeito, chorando, sentindo mal, a Beija, ela entendeu que ele não precisava verbalizar aquilo. Então ela abraçou ele, acolheu ele e falou que, olha, você não tá sozinho, eu tô com você, e isso e aquilo. Então, cara, a Beija é a rainha das gays, a best das gays. E ela é tão best das gays que ela tá ajudando a Severina. Eu tinha comentado, né, da Severina no outro vídeo, mas não podia falar muitas coisas porque era uma personagem que me chamou muita atenção. A Severina é uma mulher trans, apesar de que, né, naquela época a gente não usava também esse termo. Mas é um homem que se veste de mulher e que assume a identidade de mulher, certo? E a Severina, ela escreve, e ela escreveu ali um artigo, um capítulo tal, que ficou muito bom. E a Beija leu aquilo e pensou, cara, isso aqui tá muito bom, você pode ser uma grande escritora, isso aqui tem que ser publicado. E a Severina fala, não, mas quem é que vai ler, quem é que vai comprar um jornal, uma coisa escrita por uma mulher? Para vocês verem como que o machismo estrutural era bem escancarado naquela época. E ela pensou, mas quem que vai comprar? E ela, não, você vai assinar ali com uma letra específica, esqueci qual era a letra, você vai assinar ali com a letra, ninguém vai saber que foi você, por enquanto, né? Porque o que a Beija quer mesmo é que ela desenvolva esse talento da Severina. Então a Beija foi atrás lá do cara que publica os jornais e tal, mostrou
o capítulo lá, olha, eu quero que você publique esse capítulo aqui no seu jornal, porque isso e aquilo. Então, gente, a Beija, ela tá servindo ali como a mãe das gays ali na novela. Só que quando a gente pensa que as coisas já estavam daquele jeito, vem um dos grandes plot twists para mim dessa novela até o momento, que é sobre a Maria. A Maria, até então, eu estava pensando que todo esse ódio que ela sentia pela Beija era apenas, sei lá, uma questão de que não queria que ela se aproximasse do Antônio, por isso e aquilo. Eu imaginei várias coisas, uma inveja gratuita pela beleza dela e tal. Então, assim, imaginei muitas coisas, mas nunca imaginei de fato o que aconteceu nesse capítulo 10. Cara, pra mim o capítulo 10 foi absoluto cinema. Eu fiquei de cara com o que aconteceu. Ela chegou, a Maria, ela foi até a chácara do Jatobá, ela pegou as roupas do Valdo ali no rio, o Valdo tava ali tomando banho, a Maria pegou as roupas dele. Até então eu pensei, nossa, então a Maria também gosta do Valdo, vixe, vai ser rival do Fortunato. E não, ela pegou as roupas dele para se vestir como homem e ir até a chácara do Jatobá. E quando chegasse na chácara do Jatobá, ela iria de encontro com a Beija no quarto dela. E sabe o que me acontece? A Maria confessou que todo esse ódio, toda essa raiva que ela sentia pela Beija é porque ela amava a Beija. Gente, nunca em meus maiores sonhos eu imaginava que era isso que a Maria sentia. Ou seja, a Maria é lésbica e ela sente atração pela Beija. E ela deu um beijão ali na Beija e terminou o capítulo nessa hora. Eu fiquei, não, pelo amor de Deus, agora é só semana que vem. Cara, foi um dos maiores eventos assim dessa novela até o momento. Cara, eu fiquei assim realmente chocado porque eu não estava esperando por isso. E cara, e a Angélica, tadinha, até esqueci de mencionar a Angélica, porque eu acho que a Angélica é a que mais tá sofrendo nessa novela e não é culpa dela, coitada, entendeu? Ela tá de uma certa forma tentando ser uma mulher boa, ser uma boa esposa, mas ela tá sofrendo muito, coitada, mas enfim, não é culpa dela. E é isso, galera, foi isso que aconteceu, os principais acontecimentos nesses 5 capítulos, dos capítulos 6 ao 10. Com certeza a gente vai dar continuidade à nossa cobertura, como eu tô recebendo os capítulos dias antes de ir ao ar na HBO Max, então eu vou conseguir ter tempo para poder produzir esses vídeos aqui e explicar para vocês tudo o que acontece nesses capítulos. Mas eu também preciso da ajuda de vocês, para vocês divulgarem esses vídeos, para que mais gente possa assistir, beleza? E não se esqueça, galera, de comentar aqui nos comentários. Talvez eu vou fazer uma enquete na comunidade, vou ver ainda, de quais seriam os horários melhores para eu postar os vídeos de Dona Beija. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.